Bom dia, tá me vendo? Então, meus amigos, muito bom dia. Nós vamos fazer a leitura de uma mensagem, né? Depois da nossa prece. A mensagem é de André Luiz, do livro Sinal Verde, cujo título é Nos Domínios da Voz. Observe como vai indo a sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes na vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Fale em tonalidade não tão alta que assuste e nem tão baixa que crie dificuldades a quem ouça. Sempre é aconselhável repetir com paciência o que já foi dito para o interlocutor, quando necessário, sem alterar o tom da voz, entendendo-se que nem todas as pessoas trazem audição impecável. A quem não disponha de facilidades para ouvir, nunca dizer frases como: Você está surdo? Você quer que eu grite? Quantas vezes quer você que eu fale? Ou já cansei de repetir isso. A voz descontrolada pela cólera, no fundo, é uma agressão. E a agressão jamais convence. Converse com serenidade e respeito, colocando-se no lugar da pessoa que ouve, e educará suas manifestações verbais com mais segurança e proveito. Em qualquer telefonema, recorde que no outro lado do fio está alguém que precisa de sua calma, a fim de manter a própria tranquilidade. André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, do livro Sinal Verde. Então, com essa mensagem, vamos nos preparar para a nossa prece inicial, né? A nossa prece matinal nesse dia em que nós tivemos o privilégio de abrir mais uma vez os olhos com a permissão de Deus. E por isso devemos agradecer. Ó Pai de infinita bondade, te agradecemos nesse momento, meu Deus, por mais um dia em que aqui nos encontramos nesse planeta em fase de transição para o grande aprendizado, para chegarmos realmente a fazer brilhar em nós essa centelha divina que nos deste com a nossa criação. Que nesse momento, ao verificarmos o que temos aqui, para refletirmos sobre esse mandamento maior, que possamos abrir os nossos corações e mentes para aprendermos melhor e aplicarmos todos esses ensinamentos trazidos pelo Cristo ao nosso cotidiano e que nós possamos agir em nome do amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, mais uma vez, bom dia. Estamos aqui para falar sobre o maior mandamento, que é exatamente o mandamento do amor. Quando Jesus, né, isso se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que diz o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos fariseus, dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe a seguinte questão:
Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso está em São Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. E Jesus respondeu sabiamente, porque ele era pura luz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Também encontramos isso, essa passagem, em São Mateus, que é colocado, né, como item 1 no Evangelho segundo o Espiritismo: amar ao próximo. Ele também colocou em resposta, né, fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso está em São Mateus, capítulo 7, versículo 12. No item 3 ainda, né, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 31. E Jesus também se reporta a uma história, né? Ele ensinava por parábolas, e ele coloca o seguinte: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta dos seus servidores. É aquele momento, né, em que ele coloca que o rei, né, foi procurado por um dos servidores e ele cobrando, ele pediu um tempo: Senhor, eu não tenho condições de pagar agora. Me dá um tempo que eu consigo fazê-lo. E o rei perdoou a dívida. Que foi que fez o servo? Ao se encaminhar, né, saindo do palácio do rei, ele encontra uma pessoa que o devia e praticamente agrediu, exigindo que ele o pagasse imediatamente. E ele disse que tomaria tudo que o outro possuía. Os servos do rei viram a forma como aquele servo tratou a outra pessoa e foi contar, né? Eles foram contar ao rei. E o rei mandou chamar novamente aquele servo e não perdoou a dívida, e ainda mandou castigá-lo. E Jesus conclui isso lá em São Mateus, capítulo 18, de 23 a 35. Ele diz: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. São afirmações de Jesus que nos fazem refletir muito a respeito do que nós temos feito com a nossa vida, né? Quando ele diz: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríeis que esses fizessem por vós, essa é a maior expressão da caridade. E será que temos sido caridosos? Temos agido dessa forma para com o nosso irmão? E por que que nós podemos dizer, e Cristo já afirmara, que essa é a expressão mais completa da caridade? Porque resume todos os nossos deveres para com o próximo. Não podemos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo coloca ainda, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar esse comportamento como padrão daquilo que nós devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. A grande questão é: estamos procedendo dessa forma?
Com que direito o Evangelho coloca? Isso é muito, muito importante para as nossas vidas. Com que direito vamos exigir dos nossos semelhantes um comportamento melhor? Com que direito? Nós vamos exigir dos nossos semelhantes indulgência, benevolência, devotamento para comigo, para conosco? Será que nós temos feito a mesma coisa? E o Evangelho ainda coloca: a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. A reflexão que fica: ainda somos egoístas, com certeza. Agimos em nome daquilo que nós queremos para nós, unicamente para nós. Quando nós adotarmos, de acordo com o Evangelho, né, essa regra de conduta, tudo vai mudar. Né? As nossas instituições vão mudar. Por quê? Porque todos nós, habitantes desse planeta de provas e expiações, vamos compreender a verdadeira fraternidade. Muito se tem falado nessa palavra, fraternidade. Mas até que ponto essa fraternidade, que nós dizemos que praticamos, até usamos o Espiritismo em nome disso, não, eu agora já conheço a verdade. Deus existe, então eu tenho um carinho, um amor fraterno pelo meu irmão. Chegamos à casa espírita e nos comportamos dessa forma. Meu irmão, ao sairmos da casa espírita, é assim que procedemos? Estamos, de fato, tomando, né, como fio condutor das nossas vidas, o maior mandamento, a lei do amor? É uma reflexão necessária para o nosso cotidiano. A partir dessa fraternidade, de fato, sentida, né? Agindo em nome dessa fraternidade verdadeira, o meu eu egoísta se transforma. Por quê? Eu vou buscar a paz e a justiça. Eu passo a tomar isso como regra de conduta. Então, é claro que não vai mais haver ódios, dissensões, mas apenas união, concórdia e, principalmente, benevolência mútua. Nós estamos aqui para isso. Jesus trouxe a lei do amor. Tivemos a primeira revelação com Moisés. Jesus trouxe uma reflexão e ele agiu. Agiu em nome do bem, aquele espírito puro que se dispôs a vir a esse planeta, né, para nos ensinar há 2000 anos atrás. E até hoje, nós nos questionamos e não compreendemos ainda o real sentido desse amor. Muitas vezes, quando nós falamos a palavra amor, imediatamente, né, nos vem a ideia do amor vulgar. E não foi para isso que o Cristo veio. Ele nos ensinou pelo que ele realizou. Ele não ficou em simples palavras. Ele mostrou como deve ser. Para isso, ele sofreu, não é? Iniquidades, foi chicoteado, foi finalmente crucificado. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: mas Ana, me diz uma coisa, ele foi crucificado mesmo? Isso aconteceu de fato?
Aí eu tive que explicar para ela por que que isso aconteceu desse jeito. Ele não podia ter morrido de outra forma? Ele não era filho de Deus? E aí eu tive que explicar para ela, né, que cada época determinada possui uma forma de trucidar as pessoas, de matar as pessoas. Cada época possui um. Né? O profeta João, ele foi condenado a ferver em óleo quente. Jesus viveu na época do Império Romano. E o castigo para quem fosse considerado subversivo era exatamente ser crucificado. A morte mais dolorosa que existia, porque o crucificado morria por asfixia. A posição que ele ficava, né? À medida que o tempo ia passando, ele ia ficando sem ar. A morte dolorosa. Mas Jesus veio para nos mostrar. E ele colocou que iria ressuscitar ao terceiro dia, como isso aconteceu. É. Mas até hoje, nós questionamos o porquê daquela atitude. Isso revela o quê? Nós não compreendemos ainda o real sentido da vida e o amor de Deus. Ele nos criou simples e ignorantes, mas passíveis de conhecimento. A nossa capacidade intelectiva se desenvolve dessa forma. Mas até hoje, nós ainda nos questionamos. Né? E existe uma passagem na Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira e mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa o quê? O amor de Deus existe. O amor de Deus existe. Existe um assunto interessante sobre a questão de Deus e de amor. Né? Um, um psicólogo muito conhecido, o criador da psicologia analítica, Carl Gustav Jung, ele entrevistado, né? Foi produzido um vídeo em 1957, se não me falha a memória. Ele nasceu num lar protestante, o pai dele era pastor, e o repórter perguntou se o fato dele acreditar em Deus, a criação dele tinha influenciado nesse acreditar. E ele vai dizer uma frase muito interessante. E quando eu vi essa frase, me fez refletir muito e mudou muitas coisas em minha vida. Ele disse: eu não preciso acreditar em Deus. À primeira vista, não é? Assim como o repórter, nós ficamos pasmos. Mas ele completa e diz: eu sei que Deus existe. Então, colocar, você acredita em Deus? Você não acredita em Deus? São puras divagações. Porque do momento em que nós sentimos esse amor, nós sabemos que Ele aqui está conosco. Então, por que divagação? Mas para isso, há necessidade de compreender esse amor infinito. Nós temos um exemplo, né, de alguém que procurou seguir os passos do Cristo, São Francisco de Assis. Em sua prece, ele colocou: onde houver ódio, que eu leve o amor. Será que nós estamos fazendo isso? Acreditando de fato nesse amor, sentindo, aliás, esse amor.
a presença de Deus em nossas vidas, as presenças de Jesus em nossa vida, trazendo a certeza desse amor. Será que estamos fazendo isso? Outra coisa muito interessante que eu trouxe aqui para nossas reflexões, ele diz, quando o fariseu perguntou a ele, né, qual era o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas existe um porém aí. Há necessidade de que nós nos amemos. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. Então, esse auto-amor é necessário. Não de forma egoísta. Eu me amo, eu sou um espírito encarnado, eu estou em processo de evolução, de reforma íntima para atingir a luz. Essa luz que já brilha uma centelha dentro de nós. E que nem sempre percebemos a centelha de luz desse amor. Então, para dar amor, eu preciso também me amar. Né? Não se dá aquilo que não se possui. Então, o que é, então, esse auto-amor? É exercitar essas ações que nos foi ensinada pelo mandamento maior. Cumprir a lei de amor. Isso é auto-amor. Então, veja só, no nosso cotidiano, diante de tantas adversidades, o que podemos fazer? A partir do momento em que nos abrirmos a esse amor por nós mesmos, sem egoísmo, todo o universo vai se abrir para nós. Então, dessa forma é que poderemos exercitar o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas para isso, é necessário sentir, de fato, a presença de Deus em nossas vidas. E pegar essas máximas. Veja só, não é um salto. Aqui eu não amo e bem aqui eu já amo. Não. É um processo longo e muitas vezes doloroso. Quantos de nós, né, chegamos à casa espírita pela dor? Muito raramente vamos a uma casa espírita por amor. Porque quando nós estamos encarnados, a nossa mente, né, é como se ela podasse muitas coisas ao nosso redor. Quando nós chegamos à fase da adolescência, alguma coisa vai se potencializando, né, em nós. E começamos a ouvir falar. Infelizmente, muitos lares ainda não usam ensinar às crianças o amor de Deus. Ensinar a rezar, fazer uma prece antes de dormir. Quando nós procedemos assim, nós estamos impedindo que essa criança cresça sabendo, tendo a certeza da existência de Deus e desse amor incomensurável que fez com que ele nos criasse. E nós fomos criados para a felicidade. Diante das adversidades, às vezes nós nos angustiamos, estamos passando, inclusive, por um momento muito delicado mesmo. Mas nós temos, né, nós elaboramos um projeto de vida lá no plano espiritual, durante nosso planejamento reencarnatório. Mas quando nós chegamos aqui, nós esquecemos e passamos a odiar, né? Passamos a nos dedicar a paixões insanas
e vamos deixando de lado o maior mandamento. Então, diante disso, nós podemos colocar, né, 3 pontos que atrapalham muito e que dificultam em nós o desenvolvimento do amor. O primeiro é o sentimento de privilégio. Quando nascemos em um lar privilegiado materialmente, nós passamos a olhar as outras pessoas de cima para baixo. Aí eu tenho tudo. Por que eu vou dar cesta para alguém? Ele que trabalhe. Eu estou com essa postura, desenvolvendo o maior mandamento em mim, desenvolvendo o amor. Uma outra coisa que também atrapalha esse processo de desenvolvimento do amor é a superficialidade com que nós tratamos as pessoas e até mesmo a nós. Por incrível que pareça. Quando, por exemplo, nós observamos que o vizinho comprou uma Ferrari, aí eu quero comprar também. Eu estou pensando em quê? Eu estou pensando com amor? Não, eu estou pensando com inveja. É o egoísmo falando mais alto. E isso impede que eu desenvolva em mim o mandamento maior. Né? Outra coisa, o terceiro ponto que eu trouxe para as nossas reflexões é a ideia de que nós somos infalíveis. Eu aqui, nesse local, eu sou melhor. Quando eu vou, né, ao centro, à rua, tem muita gente, tem muito pedinte. E aí eu pratico a caridade. Pratico a caridade. Para mostrar, eu até tiro uma selfie. É a famosa caridade de selfie. E isso significa apenas que eu dei uma esmola, mas eu não dei aquela esmola com amor. Eu dei aquela esmola e fiz a selfie porque eu quero mostrar às pessoas que eu sou melhor, que eu sou infalível, que nada me atinge porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa do bem. Só que em nós, esse desenvolvimento do amor não está ocorrendo de forma alguma. Sobre essa questão do amor, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as instruções dos Espíritos quando eles fazem essa análise das máximas de Jesus, a lei de amor. E eles vão dizer que o amor resume a doutrina de Jesus, né, inteiramente, porque é um sentimento nobre, é um sentimento por excelência, é aquele sentimento que, de fato, exala uma energia boa, uma energia luminosa. São essas as explicações dos espíritos sobre a lei de amor. E eles afirmam mais algumas coisas sobre os sentimentos. Eles dizem: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, é um processo. Saímos desses instintos na nossa origem. Aquele momento em que nós passamos, em que já fomos em outras encarnações, aqueles momentos de selvageria, de barbárie, e que nós continuamos a usar atualmente ainda. Quantas e quantas vezes, quando nós nos sentimos agredidos, nós voltamos à condição de selvagens, de bárbaros, e queremos trucidar o nosso irmão. Irmão esse que, segundo a lei de amor, a ele nós temos que dedicar uma postura amorosa, de dentro da alma.
sentindo de fato. Então, na sua origem, o homem só tem instinto. Avançamos um pouquinho mais corrompidos, nós passamos a ter sensações. Então, são duas coisas que ainda existem de forma muito incisiva em nossa vida. Mas, com o passar do tempo, né? Quando adquirimos um pouco, pelo menos, de instrução e começamos a ter certa consciência da necessidade de nos depurarmos, aí é que nós passamos a ter os sentimentos. Primeiro momento, selvageria, barbárie. Avançamos tecnologicamente, é o que tem acontecido hoje. Foi o que aconteceu com os habitantes de Capela, né? Avançados tecnologicamente. Mas e a moral fica onde? Né? Nós nos deixamos corromper cotidianamente. Pode ser que alguém diga assim: não, eu já consegui uma instrução, já tenho um nível depurado. Aqui nesse planeta, diante de tantos desafios, nós somos 24 horas por dia tentados e nem sempre estamos preparados para combater isso em nós. Já possuímos a instrução. A doutrina espírita nos traz isso. Mas, quando, por exemplo, nós estamos no trânsito, né, que está terrível na atualidade, muitas pessoas irresponsáveis, e aquilo nos irrita, né? E os espíritos que não querem o nosso progresso estão ali esperando só uma brecha, esperando só uma janela, uma portinha ser aberta para eles, né, cair em cima de nós. Né? E aí passamos com aquela irritação, né? A gente vai se deixando levar. Então eu estou instruída, né? Mas depurada ainda não. Porque intimamente nós podemos dizer assim: esse mototáxi podia levar uma queda. Ele passou aqui na minha frente, eu freiei, mas lá na frente ele vai encontrar uma pessoa que não seja tão benevolente quanto eu. E eu estou sendo benevolente, desejando isso a ele. Onde está o mandamento maior? Eu estou professando esse mandamento maior? E as instruções dos espíritos sobre a lei do amor, eles continuam. O ponto delicado do sentimento é o amor, mas eles enfatizam não o amor vulgar do termo, mas olha só a comparação que eles fazem do real amor. Esse sol interior, o sol interior que condensa, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre o humano. Como é que está o nosso sol interior? Será que ele está condensando essas aspirações de melhores dias? Essas aspirações de combater em mim as coisas indesejáveis. E quando vamos fazer prece, e a gente faz uma espécie de recapitulação diária, eita, mas eu pensei mal do fulano. E a maledicência, não é? É o que nos condena. Porque a gente pode não expressar, mas pensou, pronto. É a mesma coisa, porque o sentimento, o pensamento gera formas. E a palavra tem poder. Mas o pensamento também tem. Né? Então, são esses os nossos grandes desafios. Nós já estamos bem avançados nas nossas considerações. Eu vou colocar, né, já são 9h40. Sueli me disse que eu teria
10 minutos, além dos 30, né? Então, vamos colocar o seguinte. Muito interessante isso ainda das instruções dos Espíritos sobre a lei do amor, né? Eles dizem, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, observe que quando eu amo de fato e eu compreendo a extensão desse amor, como é que ele deve ocorrer, eu substituo a minha personalidade. Não que eu deixe de ter a minha individualidade, não é isso. Quando eu falo da substituição da personalidade, é a substituição do egoísmo exacerbado que existe em nós, de forma tão acentuada, né? Então, a partir daí é que eu posso sentir e trabalhar esse amor dentro de mim e contribuir para a extinção das misérias sociais. Nesses tempos de pandemia, nós temos assistido verdadeiros horrores de pessoas passando fome. E ainda existem aqueles que dizem assim: ah, tá aí a pessoa, essa senhora, ela tem 5 filhos, mas ela recebe aí o Bolsa Família. No entanto, quando nós atribuímos a responsabilidade apenas a ela, eu estou me negando a reconhecer que ela é minha irmã. E por conta disso, eu vou agir da pior forma possível, condenando-a, julgando-a. Quem somos nós, com tantos defeitos e imperfeições, para julgar quem quer que seja, né? Nós estamos aqui para aprender, principalmente a amar o próximo, amar a nós, amar a Deus e amar ao próximo. Eu tenho que cultivar isso em meu coração, o amor, o alto amor, para que eu possa, né, dar isso ao meu próximo também. Então, os espíritos, né, ainda colocam o seguinte: feliz daquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, não é? Os nossos irmãos que passam por tantas dores na atualidade. Muitos morrem de fome, sem ter o que comer, né? E também muitos, sem uma palavra amiga que chegue e diga: olha, mantenha a esperança de dias melhores. Mas como é que eu vou manter a esperança de dias melhores? Nós podemos contribuir com isso. Feliz é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, o que aconteceu com a humanidade? Os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Isso é amor. Amor, divino amor. Então, que possamos não apenas exaltar o amor, colocamos algumas reflexões, mas que nós possamos, sobretudo, praticar em nossa vida, praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, advindo da nossa própria essência, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, portanto, nós somos todos irmãos. Queria agradecer a oportunidade, o convite da casa, que muito me honrou, e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos, nesse momento, visualizar a figura meiga de Jesus ao nosso lado, com um sorriso amplo a nos convidar
Meu irmão, ama, ama indistintamente. Vamos visualizar a nossa Mãe Maria, que ela nos cubra com seu manto de bondade e amor, e que nós possamos ser dignos, nos tornarmos dignos de seguir o Cristo e agradecer a Deus por essa oportunidade. Que essas reflexões nos acompanhem e que possamos ter a força e a perseverança necessária para conduzir os nossos passos a esse amor, à prática do mandamento maior. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Muito obrigada. Um bom dia a todos.